Quando nós lemos Êxodo capítulo 20, verso 7, nós vemos o terceiro mandamento da lei de Deus que diz: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor teu Deus não terá por inocente aquele que pronunciar em vão o teu santo nome. E já com esta simples leitura nós fazemos uma pergunta: qual seria então o nome de Deus? Porque quando Deus dá esse mandamento, o povo de Israel conhecia o seu nome, que no hebraico há o tetagrama, que no grego, quando se translitera esse nome, é Yud-He, Vav-He, YHWH. Porém, hoje, se há alguém que sabe pronunciar esse nome, essa pessoa não fala entre os rabinos ultra-ortodoxos do povo judeu. Se eles sabem, eles não falam. Então nós vemos aí vários títulos. Por exemplo, Deus não é um nome, é um título. Senhor não é um nome, é um título. A pronúncia Jeová também não é um nome, não é o nome de Deus, porque a letra J ela só existe de 500 anos para cá. Ou seja, esse nome Jeová é uma construção que foi feita de 500 anos para cá. Então o que acontece? Por que isso aconteceu? Veja bem, é simples de entender e é a resposta mais racional que nós temos, ainda que você não vai ver nenhum teólogo dizer isso. O povo de Israel, eles num determinado momento, creio eu que foi ali depois da destruição do primeiro templo pelos babilônios, eles ocultaram a verdadeira pronúncia do nome de Deus. E por que eles fizeram isso? A argumentação deles é para que o nome santo não fosse blasfemado pelos gentios. Mas este foi somente mais um erro que os judeus cometeram na história, entre tantos outros que aconteceu, que eles sempre se desviaram do santo mandamento de Deus. Porque como você vê aqui o versículo 7 de Êxodo 20 está dizendo: não tome o nome do Senhor. Aí aqui nesse lugar de Senhor está o tetagrama. Na Bíblia hebraica aqui, se você abrir um aplicativo de Bíblia hebraica, você vai ver que no lugar onde estaria Senhor, que está Senhor na nossa Bíblia, lá está o tetagrama, que é o Yud-He, Vav-He, YHWH. E então o que acontece? Os judeus, eles cometendo uma tamanha heresia, do meu ponto de vista, porque não tem outra explicação, eles vão e tiram a pronúncia do nome e colocam um título, Adonai. Eles colocam os sinais maçoréticos, né, que no hebraico moderno se criou esses sinais para poder ler, porque no hebraico antigo só tinha consoantes. É como a gente falar você e escrever o V e o C. Aí quem já conhece a pronúncia, quando vê lá numa mensagem o V e o C, sabe que é você. No hebraico antigo era assim, era só consoantes. Aí no período que não faz muito tempo, depois que Jesus veio ao mundo, isso no período medieval, se não me engano, eles criaram sinais maçoréticos, que são pontinhos que vão dizer se tem uma letra A ali, se tem uma vogal ali, A, E, O. Então o que acontece? Eles colocaram esses sinais maçoréticos no tetagrama para se referir a Adonai, para se referir ao Altíssimo. Então, quando eles foram traduzir a Bíblia, os tradutores, quando chegavam no tetagrama, eles liam o tetagrama com aqueles sinais maçoréticos. Por isso que foi traduzido por Jeová, que a letra J só existe de 500 anos para cá. Outros traduziram
por Javé. Aliás, a pronúncia mais correta hoje, mais próxima, é Yahvé. Agora, o que acontece? Os judeus, eu vejo que eles só aumentaram, só dificultaram a situação. Porque Deus, ele disse aqui: não tome o meu santo nome em vão. Eu não vou ter por inocente quem tomar o meu nome em vão. É isso que Deus está falando aqui. Qualquer pessoa que por irresponsabilidade, por rebeldia, por zombaria, por brincadeira, tomar o meu nome em vão, ele vai ser responsável. Eu não vou admitir isso. É isso que Deus está falando. Ele não está proibindo de tomar o nome dele, de pronunciar o nome dele. Porém, os judeus cometeram essa transgressão, mais essa transgressão, e ocultaram o nome sagrado e colocaram Adonai, colocaram Deus no lugar, que é quando traduziu-se para outras línguas. Então, o que acontece? Quando você abre aqui a Bíblia em Êxodo 3,15, aliás, do verso 13 ao 15, você vê o que Deus fala para Moisés. Deus disse ainda a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, no caso aqui, estaria o nome, o tetragrama, que a pronúncia mais próxima hoje é Yahvé, ou Yahweh, que a Bíblia Católica de Jerusalém traz, e a aceita até pelas Bíblias protestantes. Então, o que acontece? Deus fala para Moisés: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Está escrito aqui, ó. Então, o que acontece? Deus falou: este é o meu nome. Lá, aí estava o nome. Moisés ouviu o nome, transmitiu para o povo. Esse é o nome que Deus quer ser chamado de geração em geração. E aqui no capítulo 6 de Êxodo, no verso 3, Deus fala assim para Moisés. Deus falou a Moisés e disse: aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, no hebraico, Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, aí aqui está o Senhor, mas não é o Senhor. Estaria aqui a pronúncia correta, se é Yahvé, como nós conhecemos hoje. Tem até os testemunhos de Jeová, né? Mas não é Jeová. Então, o Senhor, mas pelo meu nome, o Senhor não lhes fui conhecido. Aí quando chega lá em Êxodo 20, verso 7, Deus dá os mandamentos, o decálogo, as 10 palavras. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o meu santo nome em vão, lembra-te do sábado para santificar, e assim ele fala os 10 mandamentos, e um deles é não tomar o santo nome em vão. Deus não falou assim: ocultem o meu nome, coloca um título no lugar do meu nome. Ele não falou isso. Então não tem o judeu como referência de povo fiel, de povo que segue os mandamentos de Deus. Eles não seguem. Se os rabinos lá hoje sabem e não falam, estão cometendo pecado. Essa que é a verdade. Porque você pode ver um vídeo, um estudo do melhor doutor em teologia, hebraísta, conhecedor do grego, do aramaico, do hebraico, que ele não vai falar nem isso que eu estou te falando aqui. Porque ele só vai chegar nessa conclusão. Os possíveis nomes de Deus... Os possíveis nomes de Deus é Javé, que no caso o I, depois que inventou o J, aí no caso Yahvé seria Javé. Jeová, ou Yahweh, ou Yahuwah. E tem até um grupo hoje que surgiu aí com a outra pronúncia, Ial. Mas qual é o nome? Ninguém sabe. Ninguém pode chegar e falar assim: este é o verdadeiro nome. A não ser que essa pessoa tenha uma revelação de Deus e receba autoridade. Porque os judeus conseguiram fazer isso. Eles conseguiram implantar uma mentira no texto bíblico. Aí você pode ler a Bíblia 1000 vezes.
E você nunca vai saber qual é o nome, porque sempre no lugar do nome está lá. Você pode ler no hebraico, vai estar lá o tetagrama, vai estar o sinal massorético, ou para Adonai, ou para El Shaddai, ou para Deus Altíssimo, vai ter um sinal massorético, que quando eles estão lendo, eles chegam naquele tetagrama aí, uns falam eterno, que é no caso ali uma pronúncia para se referir ao Deus Todo-Poderoso, mas não fala o nome. E a nossa Bíblia, ela não traz o nome. Por melhor que seja a Bíblia, não tem nenhuma, não existe nenhuma, porque os judeus ocultaram. Eles ocultaram. E eles fazem vídeos no YouTube e vem com aquele pretexto que não sei o que. Para mim, eles são hereges. Porque Deus não mandou ocultar o nome. Deus falou, não toma o meu nome em vão. Ah, mas eu quero preservar o nome de Deus. Com que autoridade? Deus mandou alguém fazer isso? Não mandou. Eles fizeram por conta própria. É isso que aconteceu. Porque o que acontece é o seguinte, não tem como eu querer colocar limite nos outros. Eles tentaram fazer isso, não vamos ocultar o nome, porque aí as pessoas não vão conhecer, os gentios não vão conhecer. Só o nosso povo que vai conhecer, porque entre eles há sim conhecedores do nome inefável, do nome que é santo e que deve ser reverenciado e respeitado. Porém, aos gentios eles não revelaram, aos cristãos. Então é isso, irmãos, infelizmente é o que acontece. Mas eu digo, igual já fiz vários comentários no canal aí de Rabino, alguns até responderam, falei, vocês são uns hipócritas, porque Deus não mandou vocês ocultarem o nome ou colocar títulos. O mandamento é para não tomar o nome em vão, e essa que é a verdade.